gostaria de falar, e vou falar, então não, sobre algo que é muito importante na igreja, que é sobre a unidade. Mas para falar sobre unidade, primeiro a gente pode demonstrar que existe diferença entre nós. Nós somos talvez 42, 43 pessoas. E cada um de nós tem uma maneira de pensar, uma cor preferida. Qual é a tua cor preferida, Felipe? El. Qual é a tua cor preferida? E assim seria, se eu perguntasse para cada um de vocês, cada um teria uma cor predileta. E que não usaria de maneira nenhuma, o Felipe talvez não usaria o laranja. E nem o Rafael, né? Chama de El. Não usaria o preto, de repente, né? Como, não digo a calça que ele está de preto, mas a camiseta. Temos diferença também na nossa maneira, naquela comida preferida. Tem gente que não comeria peixe aqui de jeito nenhum. Quem não come peixe? Pode levantar a mão, não tem problema. Todos comem peixe, cara. Pelo menos temos algo em comum, né? Eu estava lembrando um negócio, depois eu vou falar que aconteceu, né? Há diferença também na nossa criação, como nós somos criados pelos nossos pais. Alguns foram criados de uma forma diferente. O pai levava para a escola. Até 10 anos o pai levava para a escola. Outros achavam que não, com 4 anos, 5, 6 anos, 7 anos. Foi meu caso, já podia ir sozinho para a escola. E nós aprendemos. Fiquei muito tempo sozinho lá no norte, numa cidade chamada Santa Maria do Pará. Provavelmente algumas pessoas não ficariam sozinhos o tempo que eu fiquei, acho que uns 6 meses numa cidade, praticamente sozinho, sem família tudo aqui para o sul. Existe diferença também de cultura entre nós. Pessoal que vem do Acre, quem vem de Belém do Pará, as comidas são diferentes que as nossas aqui do sul. Churrasco dificilmente tu vai comer em Belém do Pará. Difícil, existe, mas é difícil. Aqui nós não comeríamos pato no tucupi de jeito nenhum, né? Até poderia existir, mas o gosto, o paladar é diferente. Então existe diferença entre nós. E qual é o elo? O que nos une, gente? Com tantas diferenças, com tantas maneiras diferentes de pensar. Alguns de nós estudaram até, o 5º ano, chama. Alguns já fizeram o supletivo do ensino médio. Outros já têm uma formação maior. Alguns nem são analfabetos, de repente. Pode existir. Mas alguns são brancos, outros são de cor diferente. Não posso dizer, né? O pessoal poderia. Que é a minha cor também, né? Poderia dizer, né? Alguns têm mais posses que os outros. Alguns andam de bicicleta, outros andam de carro. Só não existe o escravo, né? E o senhor, como existia na igreja primitiva. Então as diferenças são enormes, gente. Mas alguma coisa nos une para que 43, 44, pessoas, não sei quantas tem essa noite. Mas normalmente por aí na Santa Ceia 52, 53. Essas pessoas se unissem para algo em comum. O que nos leva a isso? E eu me lembro quando nós olhamos para o alto no céu e passam aqueles gansos com formação em V. Existe uma explicação. Alguém olha e diz, mas que ganso, mas sem inteligência, né? Os caras
vez de todo mundo reto, um do lado do outro, né? Eles formam um V. Mas existe uma explicação. Eu estava estudando por que é aquilo. Porque o ganso que vai na frente, ele recebe toda a pressão do ar. E os outros, é que nem uma corrida de Fórmula 1. Né? O carro que vai na frente vai um atrás aproveitando o vácuo. E no momento certo ele passa, né? Mas ele recebe todo aquele ar de frente. Então esses gansos, eles têm essa unidade entre eles, que no momento que o primeiro ganso que está na frente do V se cansar, ele troca de lugar com outro ganso. E isso foi comprovado que chega a reduzir 70% do esforço físico daquele animal, daquele pássaro. E quando um deles adoece, isso foi comprovado que dois dos gansos que estão na formação saem da formação para dar assistência a esse ganso. E eles não voltam para lá para fazer a formação de novo ou para outra formação enquanto aquele ganso não estiver recuperado. Engraçado, né? Mas tem uma lógica. E hoje estava um fato bem interessante, eu me lembrei de uma coisa, estava lá em Lajeado, a gente foi com o Felipe lá para um concurso. Eu estava na beira da estrada, perto de um posto de gasolina, parado, e quando eu vejo, passa um caminhão, carroceria aberta, dividida em três assim. Tinha o quê? Uns quase 50 porcos, eu acho, ali, todos do mesmo tamanho, da mesma cor. E eles ficaram olhando para mim. Eles, tipo, coitadinhos, eles acham que vão passear. Não, estavam até felizes. Eles acham que vão passear, né, mas não sabem para onde eles vão. O Felipe disse, pai, eu acho que até vou me tornar vegetariano depois disso. Eu me lembrei dos nossos irmãos na época do Império Romano, onde eles ficavam em prisões, às vezes num grande grupo, por causa da fé, e eram levados, eram jogados nas arenas para ser devorado pelos leões. E eu me lembrei dos porcos que estavam meio que parece que rindo para mim. Eu me lembro dos nossos irmãos, eles iam com alegria, eles iam morrer, iam para a morte, mas eles estavam morrendo por algo que eles tinham em comum, que era a fé. E eles faziam isso porque não iam ter oportunidade, não iam ter, claro, um leão quando uma pessoa, várias pessoas não teriam como derrotar, mas eles já sabiam o que ia acontecer. Mas eles faziam isso com alegria, com felicidade, porque receberiam a vitória logo em seguida. Até olhando um negócio bem engraçado sobre quando nós morremos aqui, os nossos olhos se fecham aqui, eles são abertos ou no Hades ou lá no céu com Jesus. Quando nós fechamos os nossos olhos aqui, ele estava falando, pai, já pensou num acidente de carro? Ele é um refrigerante mesmo. Coca. Ele disse, já pensou, a pessoa que quando morre num acidente de carro, ela nem se dá conta, né? Não, isso realmente, já aconteceu, uma batida, a gente desacorda e nem percebe isso. Eu quero ler então com os irmãos em Efésios 4, do 1 ao 6. Essa passagem aqui que Paulo fala aos Efésios expõe, eu creio que um dos nossos principais deveres na igreja. Efésios 4, do 1 ao 6.
E qual é esse nosso dever? A necessidade de união entre nós. Paulo diz o seguinte: por isso eu, que estou preso, porque... Alguém pode ler para mim, para o Senhor, que isso aqui está bem difícil. Pode ler. Na verdade, do 1 ao 6. Por isso eu, que estou preso por discípulo do Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Hein? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela critica, se a gente for ver em alguns vídeos e alguns comentários, as igrejas evangélicas, porque elas dizem que as igrejas são divididas, não tem unidade. E ela, a Igreja Católica, é uma só. Mas quando Paulo fala que sobre unidade, ele fala sobre a unidade promovida pelo Espírito Santo. Não a unidade dessa Igreja Católica que é imposta por uma pessoa, né, o chefe da igreja, e vem de cima para baixo. Paulo fala sobre isso. Se bem que essa crítica não é totalmente falsa. Porque se nós observarmos a igreja evangélica, ela está dividida em várias denominações. E cada uma tem as suas normas internas. Cada uma tem as suas regras, a sua hierarquia interna. E todas elas, ou quase todas, têm o seu modo de se portar e de viver. Então tem uma multiplicidade de denominações. Se nós pegarmos a nossa cidade, pegarmos um bairro assim, tipo Manoel João, só ali no Manoel João deve ter 10, 11 denominações. Eu estou tomando água, estou meio ruim da garganta. Diferentes. Mas Paulo, ele fala na primeira observação de Paulo, no versículo 13, alguém pode dar uma lidinha para nós de novo aí? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união do Espírito Santo dá. Amém? Paulo pressupõe, ele não diz assim, criem uma unidade. Ele pressupõe que essa unidade já exista no meio da igreja. Então ele fala o quê? Que nós devemos preservar e guardar essa unidade. As pessoas, nós
sempre, ou quase sempre, haverá diferenças entre nós. Então Deus, o que Deus fez? Ele nos ajuntou num mesmo corpo, que é a igreja, nós chamamos de igreja. A igreja mística de Cristo, a igreja invisível. Quando eu falo em igreja, não é as quatro paredes. Quando nós falamos em igreja, não é um monte de gente reunidas. Mas nós falamos da igreja, o povo que está espalhado pelo mundo inteiro. As nações do mundo, com culturas diferentes, mas chamados com o mesmo propósito e numa mesma fé. E essa unidade, ela é feita por quem, gente? Graças a Deus que essa unidade é feita por meio de Cristo. É Ele que forma, é Ele que faz essa unidade em nós. E nós não podemos destruí-la, não tem como nós destruirmos essa unidade. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos fracassos, algumas vezes, essa unidade criada pelo poder do Espírito, ela não pode ser destruída. E Cristo falou dessa unidade. João, capítulo 17, alguém pode ler para nós? Versículos 20 e 21. Só 21, tá bom. Obrigado. Então consiste o que essa unidade de crente? Eu tenho 4 copos aqui, ó. Me traz mais um. Me traz um litro. Amém? Então essa unidade que Cristo falou, daqueles que viriam a crer nele, são para os crentes, os cristãos de todas as épocas, gente, porque no passado, se nós olharmos, como a igreja de Cristo invisível é uma só, nós temos irmãos nossos que viveram no passado, não vamos muito além, os nossos pais, os nossos avós, e outras pessoas que deram a sua vida em prol do Evangelho. Às vezes as pessoas me perguntam na rua, deve perguntar para vocês também, porque a gente já faz tempo que está nessa batalha. Alguém me conta depois de muito tempo e diz, olha, tu ainda está na igreja. Eu fico parado olhando assim, né? Eu digo, não estou, eu sou a igreja. E estamos aí, né? Até Cristo nos chamar. Então, a unidade somos nós, a igreja somos nós, vocês são os nossos irmãos e nós vivemos nessa unidade diante, e precisamos mostrar essa unidade diante do mundo. Por que serviria a igreja se não fosse para que o mundo visse e observasse essa profunda união entre nós? Se nós observarmos as empresas quando dão cursos, vamos pegar a Corsan, dão cursos, a primeira coisa que se divide em grupo, já perceberam isso? E tem que se fazer trabalhos em grupos. E quando nós trabalhamos, saímos à rua, tem que ser
2, uma equipe. Então, se o mundo, se as pessoas, até os demônios, creio, a Bíblia fala que eles não podem estar divididos também, né? Senão o reino não subsistiria. O mundo sabe que é preciso união. Para se atingir um objetivo em comum, é preciso que haja união. Uma empresa que trabalha, uma empresa que tem seus funcionários, é preciso que essas pessoas sejam capacitadas e aprendam a viver em equipe. Se no mundo, se aí fora as pessoas observam e chegam a essa conclusão, quanto mais nós, a igreja de Cristo. Quando Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios, ele falou sobre essa prática da união. Porque na igreja de Éfeso havia quem? Judeus e gentios. Olha só a diferença. Judeus e gentios, uns acreditavam na lei de Moisés, outros acreditavam em Cristo, nos mandamentos, no ensinamento de Cristo. Os judeus não comiam carne de porco, e não comem até hoje. E com sangue nem falar, né? Não torço louco comer alguma coisa, uma carne com sangue, a carne de sangue é retirado. Imagine, gente, os gentios fazendo um churrasquinho com a costela de porco. E aí chegam os judeus que não podem comer. Imagine só a confusão que daria no meio dessa igreja. Então Paulo, ele fala que haveria e há diferença entre nós. E que esse tipo de coisa não poderia nos dividir. Gostos, maneira de pensar, porque bastaria uma palavra só, mal falada, maldita, sei lá, para que houvesse uma grande confusão. Então Paulo fala que é preciso preservar a unidade do Espírito, conforme as diferenças que sempre vão haver. E ele fala em 3 pontos de como preservar essa unidade, gente. Primeiro, que é o ponto-chave, suportar-vos uns aos outros em amor. Mas para que a gente se suporte, é preciso o quê? Que Paulo fala, amor. Sem isso, não vai haver unidade de forma nenhuma. Como se fala em suportar? Aqui, vou chegar aqui, vou mexer nessa mesa aqui, desregular tudo isso aí. O que acontece? O Leandro já vai me olhar, cara. O que ele está fazendo lá, gente? Mas tá, tudo bem, eu vou lá e regulo. Aí eu vim aqui nesse contrabaixo e vou lá nas tarraxas lá e frouxo uma das cordas. Aí o Leandro diz, pô, mas aí não, pá. Tá bom que ele regulou a mesa, mas agora, mexendo com a baixa, não, cara, vou falar com ele. Então tem um limite, gente. Tem um limite que vai ter momentos que a gente vai ser preciso nos suportar, cara. Vai ter momentos em que o troço vai chegar num limite que se não houver amor entre nós, a coisa não vai ficar boa. Um exemplo quando a gente fala em suportar, se presume que vai ter também diferenças entre nós.
divergências. Eu posso avaliar uma pessoa de uma forma e o irmão avaliar de outra forma totalmente diferente. Quando Paulo fala em unidade, ele não fala em uniformidade. Paulo não quis dizer assim, todos os irmãos da igreja, a partir de agora, quando foram convertidos, que aceitaram a Cristo, todo mundo aqui vai gostar e vai usar a cor amarela. Isso é uniformidade. Todos os membros da igreja, a partir de amanhã, as mulheres vêm de saia, de vestido, saia não. E os homens vão vir de terno, camisa e gravata. Todos da mesma cor, com a gravata da mesma cor. Quando Paulo fala em unidade, ele não fala nesse tipo de coisa, gente. Seria até uma utopia nós quisermos que esse tipo de coisa aconteça. Com certeza alguém não gostaria e alguém não usaria. Mas não é isso que vai nos unir. O tipo de roupa, a maneira que nós nos vestimos. O mesmo carro, sei lá. Quer ver um exemplo aqui da igreja? É o ar-condicionado. Né? O troço que foi feito para dar briga mesmo. Porque não tem onde botar, lá não tem. Eu tenho que colocar aqui. E o ar ficava virado, a palheta virada para baixo aqui. 18 graus. Imagina como é que ficava o pessoal daqui lá de trás. E aí toda hora, pip, alguém reclamava, tá frio aqui. Aí o outro reclamava, mas já esquentou. Aí o pessoal tem que mudar ali, mudar a temperatura, aquela coisa. Aí foi resolvido o quê? Deixar desse jeito, virado tudo para frente, para o lado de cá, que os de baixo não vão pegar mais o frio. Reduzir ou aumentar a temperatura. E as pessoas que são mais friorentas ficarem no meio, onde não tem a direção do ar. É uma maneira de resolver. Ficou bom, né? Então sempre vai haver, gente, quando tiver duas pessoas vai haver diferença. Olhem para o casamento. Essa união maravilhosa. Que é bravo, né? Você pega duas pessoas, pode só com jeito diferente de pensar. A pessoa namora 2, 3 meses, ela nem conhece a outra, nem sabe o que ela gosta. E as coisas vão se acertando durante o casamento. Não é fácil. Tem que se chegar a um consenso em comum. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa para que não haja aquela discussão. Eu me lembro da senhora que brigava com o marido porque ele queria pintar a cozinha lá, sei lá, de verde, ela não gostava do verde. Aí disse, tudo bem, eu pinto de verde a cozinha, mas pinto de laranja o quarto. Ela disse, não, só mais tá. Até que chegaram a um consenso. Agora, uma família também, imagine uma família. Sempre tem um cara que ninguém gosta na família. É aquele que ele vai chegando, o pessoal, tá na hora de ir e tal. Tá lá na casa da mãe, chega aquele irmão e diz, tá na hora de ir, cara, pá. Eu tenho compromisso. Sempre tem alguém que difere, que acha que não. Quer ver quando o pai e a mãe partem e fica aquela herança, cara? São 11 irmãos. E aí como é que chegam? Um deles pelo menos não quer vender. Todos têm que assinar, mas um deles não quer vender, só para complicar o negócio. E o outro mora no terreno e não quer sair. Então, imagine na igreja que são tantas pessoas. Como é que se administra isso? Como é que se controla, gente? Então, o que acontece na igreja? Eu não concordo com o pastor.
Não concordo mesmo. Eu acho que devia ter cortinas na janela que são tão feinhas. Agora a irmã disse, mas para que cortina na janela, tia? A igreja tem tantas dívidas, vai gastar com cortina. E a coisa vai chegando num ponto, gente. São tantas pessoas para administrar, que pensam de maneira diferente, que olham de maneira diferente. Alguns acham que o som é baixo, outros acham que o som é alto. Outros acham que deveria, sei lá, ter um ar-condicionado na frente, outro atrás. Alguns acham que deveria ter mais uma lâmpada aqui, que isso aqui não devia ser. Então, a maneira, se eu perguntar, vai ter um monte de divergência dessa maneira. O que é mais fácil fazer? Quando eu não concordo com o pastor, quando eu discordo dos meus irmãos, o que é mais fácil fazer? Ir embora da igreja. Estou indo. Já fui. Porque é mais fácil eu sair da igreja, do meio do povo, porque eu não concordo, porque eu acho que isso que é certo, do que eu demonstrar aquilo que é bíblico, que é a unidade, o amor. Imagine uma igreja, uma congregação, vamos dizer assim, onde todas as pessoas tivessem pelo menos o amor em comum, gente. A tendência era só crescer em número e qualidade também. E para que isso aconteça, gente, é preciso ter muita humildade. Paulo fala sobre isso, sobre a humildade. Por que humildade, gente? Porque o arrogante, ele não consegue suportar os outros. Por quê? Vocês devem conhecer esse tipo de pessoa, ele está sempre certo. Não. A mesa fica aqui. Aí vem o irmão e diz, não, mas vai chover, chove ali. Fica aqui. A gente bota uma capa em cima, só estou falando sobre a mesa, mas é o que me vem aqui. Primeiro, quando eu viro o rosto. É difícil administrar uma pessoa que está sempre certa. Lá na Coção nós temos um... Cadê o Douglas? O Douglas não está aí, ele conhece quem? De quem eu falo. O cara é sempre certo. Ele não admite nenhuma opinião. E quando a gente vai falar alguma coisa que acha que na nossa visão está certa, não, já foi decidido. Imagine no grupo de louvor, eu fico pensando assim nos grupos da igreja, não estou usando o grupo de louvor que tem mais gente. Como é que se administra isso? Horário. Até vou perguntar para vocês isso. Se eu marcasse alguma coisa para as 19 horas do domingo, quantos chegariam no horário? Levanta a mão. Imagine como é que administra, sei lá, 11, 12 pessoas, um grupo de louvor, marcando para chegar no horário, o cara chega a 1 às 7, se chegar às 7, 8 às 7h30, e um outro chega às 8. E tem um que chega sempre lá no final, às 8h30, que termina às 9, né? Ele não pega nada do que foi acertado. Então é difícil, gente, de manter essa unidade num grupo. É preciso que humildade, cara. É preciso mais uma coisa que Paulo fala, mansidão. Porque esse é um grande problema na igreja, no meio da igreja. Porque mansidão, quando uma pessoa pergunta alguma coisa para nós, e às vezes até nos provocando, aquela pessoa que é mansa, ela responde com brandura. Porque se eu usar uma palavra mais dura, quando a pessoa usou o mesmo termo comigo,
Vou provocar uma grande confusão, uma grande ira. Aí eu causo uma divisão no grupo. Estou usando o grupo de louvor de novo, porque a gente já viveu isso várias vezes. Causa uma grande divisão no grupo de louvor. O cara que é do contrabaixo já se invoca, já não quer vir mais, porque falaram que ele errou uma nota lá, sustenido com sétima menor e não conseguiu fazer. Sempre é esse aí, né? Sustenido, diminuta. Ele vai embora, cara, não consegui fazer a nota, aí o cara, mas tu errou. E eles não chegam a um consenso, ele não admite, não, eu errei realmente. Mas ninguém percebeu. Aí chega uma pessoa e diz, mas por que tu não veio no ensaio, cara? E aí sempre aquela desculpa, estava ruim, cara, porque ninguém, né? Estava ruim do estômago. Não tem como saber se é verdade ou não. Estava ruim, estava uma dor de cabeça, um troço, sempre essa desculpa, cara. Né? Se nós pesarmos, sempre esse tipo de coisa. Me atrasei porque chegou um parente lá em casa. E essa já é manjada, meu. Arruma outra. Então, gente, é preciso, que haja um entendimento, haja uma mansidão. Aí o cara do líder chega e diz, mas cara, é sempre tu, cara, a mesma desculpa de sempre. Tu sempre chega atrasado, cara. Tu sempre erra quase a mesma música, já te ensinei várias vezes. E tu sempre erra na mesma nota. É preciso também, gente, que Paulo fala em longanimidade, um longo ânimo, uma paciência de Jó, para aguentar bastante, né? E ser tolerante, porque sempre haverá diferença entre nós. A tolerância sempre deve existir, gente. Vou ser tolerante. Vocês trabalham também, talvez, num ambiente assim. Tem aquelas pessoas que não têm comprometimento. Para começar, chegam no horário, bate um ponto que é o tosse digital, mesmo assim, se ela consegue chegar 15 minutos atrasado. E na hora de fazer o serviço, na hora de fazer o que tem que ser feito, sempre tem aquele corpo mole, né? Fica ali e tal, para ver se alguém vai fazer, para a pessoa não precisar fazer. Então Paulo falou que na necessidade do amor, de manter, ele fala de manter a paz também, que é o vínculo que nos une. E o que é um vínculo, gente? Se eu pegar uma folha, 2 folhas de cadernos, e prender com grampo, por exemplo, o vínculo entre as duas folhas é o quê? O grampo, é ele que prende, é ele que suporta. Então, mesmo não concordando às vezes, gente, nós precisamos manter a paz entre nós. Eu me lembro do senhor, isso um tempo atrás, não vou falar o nome da igreja, que é a Assembleia de Deus, que era uma casa de madeira, e deu uma confusão com a filha dele lá, que ele e com um rapaz que ia namorar ela, uma coisa assim. Ele estava no louvor, tocava, não sei que tipo de instrumento lá, um trombone, sei lá o que era, alguma coisa assim de sopro. E ele saiu, quando viu a confusão, ele saiu lá do altar onde ele estava, pegou um facão debaixo do banco
do carro. E aí a confusão aumentou muito mais ainda, gente. Então, às vezes, é preciso a gente recuar um pouco da nossa posição. Às vezes é preciso a gente voltar um pouquinho atrás para tentar emparelhar essa opinião minha ou do meu irmão com a minha. Mesmo estando certo. Mesmo estando certo, porque eu preciso promover a paz, essa confraternização entre nós. Eu preciso, apesar das minhas diferenças, andar junto com meus irmãos. Paulo fala também que nós devemos agir com diligência, que sempre exige a gente estar com pressa, com intenção, um objetivo claro, o alvo da nossa vida. Então, quem é a pessoa que vai promover, gente, essa unidade? Quem vai promover a unidade na igreja? Eu e você. Nós somos as pessoas que vamos colocar como alvo da nossa vida a paz, a unidade entre nós. E não é fácil, gente. Quando se fala em paz, exige um monte de coisa. Um trabalho duro, exige um esforço, exige perdão. Mas o perdão verdadeiro, aquele que diz, ó, cara, eu te perdoo, e eu pronto, me esqueço. Alguém disse que esquece, isso é amnésia, né? O pastor falou que esquecer é amnésia. Mas eu te perdoo, meu irmão. Aí chega alguém e diz, mas eu não perdoaria. Para botar fogo na fogueira, né? Botar mais lenha na fogueira, eu não perdoaria. O que ele te fez foi alguma coisa muito grande. Aí o irmão diz, não, mas eu tive prejuízo. Foi até afetada a minha moral. Mas apesar de tudo isso, eu te perdoo. Porque quem consegue perdoar? Quem é que perdoa, gente? A pessoa que tem amor. A pessoa que ama. Às vezes diz, mas o fulano de tal, a esposa dele traiu ele. Olha, cara, se fosse eu, não perdoaria de jeito nenhum. E ela perdoou por um motivo. Por quê? Porque ela amava, porque ela ama, ou porque ele ama a sua esposa. Apesar de tudo, ser contra as aparências, o que a pessoa fez, os prejuízos, mesmo assim eu te perdoo porque eu te amo, meu irmão. E foi isso que Cristo me ensinou a amar. É preciso então, gente, amor, humildade e viver como um filho de Deus. Não foi isso que Cristo nos ensinou? Não foi isso que Ele mostrou ao mundo? Aí vocês perguntam, mas... E eu preciso fazer uma distinção entre um erro, por exemplo, e uma heresia. Eu posso amar fulano de tal, tem pessoas que são salvas, mas que erraram, que erram. Um exemplo é assim, uma igreja que acredita em costumes. É um erro. Para nós é um erro, na nossa visão. Mas isso não afeta a salvação dela. Mas se eu pegar uma outra TJ, sabe o que é TJ? Testemunhas de Jeová, bem baixinho. Eles acreditam em coisas que são heresias. Não acreditam no inferno. Acredito que Cristo morreu numa cruz, que Cristo morreu numa estaca. Algumas
Denominações não acreditam que Cristo ressuscitou, porque eles dizem que a ciência prova que não é impossível um morto ressuscitar. Então isso é heresia. É difícil, né, de nós chegarmos a um consenso com pessoas que pensam dessa forma. Então, gente, no versículo 4 ao 6, Paulo fala que a gente tem que preservar essa unidade. E ele fala também sobre, se os irmãos observarem bem, sobre Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e sobre Deus Pai. Se nós observarmos, alguém dizer, mas a palavra Trindade não existe na Bíblia. Não existe mesmo. Se alguém pesquisar, vai ver que essa palavra não existe na Bíblia, em lugar nenhum. Mas em todas as partes da Bíblia, no Novo Testamento, aparece o Deus Trino. E Paulo sempre falou, inclusive fala aqui no versículo 1, ele fala sobre a Trindade. Então nós somos alvo de quê? Da ação do Espírito, do Senhor Jesus Cristo e de Deus o Pai. O que o Espírito faz em nós, gente? O que o Espírito Santo faz no meio da igreja? Ele nos chama na mesma esperança. E nos coloca no mesmo corpo. Através da pregação, essa pregação vai direto ao nosso coração, no coração dos eleitos de Deus, e nos chama de uma maneira irresistível. E eu me coloco no corpo de Cristo, e nos enche da mesma esperança, que é a vida eterna. Isso o Espírito faz. Ele nos chama, cada um de nós, os eleitos de Deus, nos coloca, nos traz para o meio do corpo da igreja, e coloca em nós o mesmo sentimento, a mesma fé, e a mesma esperança que antes não havia, que é a vida eterna. E o que Cristo faz na nossa vida? Ele também nos une, gente. Mulheres, homens, pobres e ricos. Brancos e pretos, né? Nós falamos no início. E o que a gente diz? Ele é o nosso Senhor. Amém? A gente confessa, apesar das nossas diferenças, a gente diz que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está em todos nós, Deus o Pai. E nós acreditamos no mesmo batismo. Tem igrejas que consideram o batismo por aspersão, outros por imersão. A maioria delas não te faz batizar de novo, se for para lá. Mas algumas tem que batizar porque eles não. E nos traz uma mesma fé. Essa fé que vai nos levar um dia para o céu. Amém? Assim a pessoa começa a sair, a se afastar do corpo. Quando eu falo, irmãos, em igreja, não é esse modelo que a gente fala. Quando a Bíblia fala em igreja, o tempo sempre que ela fala no que é a igreja invisível, no corpo de Cristo, formado por pessoas de várias épocas e de vários lugares desse mundo, independente de cultura, independente de cor, de maneira de pensar, de maneira de agir. Esse é o corpo de Cristo. E um dia nós veremos esse corpo, um dia nós veremos essa igreja reunidas. Veremos. Eu creio nisso. E de várias épocas, de vários lugares, Deus chamou pessoas
que a gente nem imagina, cara. Se tu é racista, tu vai te dar mal, porque vai vir gente da África, vai vir gente de todo lugar, cara. Do Senegal, lá da... Se tu acha que tem muita coisa e tu é alguma coisa, cara, tu não vai, porque vai vir índios. Fazem parte dessa igreja índios, pessoas que é minoria, que nem falam hoje em dia. As minorias. Então a igreja de Cristo ainda não apareceu, nós não conseguimos ver. Porque se a gente pegar 100 pessoas de uma igreja, não posso dizer qual é a porcentagem que fazem parte dessa igreja universal. Nem vou falar, dessa igreja mundial também não dá, né? É difícil, né? Fazem parte dessa igreja invisível. Aí não tem, né? Não tem placa ainda, né? Ainda não teve igreja invisível no reino de Deus. Amém, irmãos? Então nós nos alegramos com o quê? Com o chamado de Deus. Poderia ser qualquer pessoa. Deus poderia fazer diferença por classe social. Agora, só os empresários. Agora só os cérebros, as pessoas com uma inteligência acima do normal vão fazer parte dessa igreja. Só os políticos. Era bravo, é difícil, né? A união entre. Mas Deus me chamou você. Por quê, cara? O que Ele viu em mim, o que Ele viu em você? O que Ele viu na nossa vida, cara? Pessoas tão erradas, pessoas que fizeram um monte de coisa ruim nessa vida. Se a gente pegar e voltar ao passado, a coisa não é fácil, né? Tirar uma fotografia do passado é brava, né? O que Ele viu em nós, gente? A possibilidade. Ele viu em nós algo diferente, que eu também não sei. Mas foi o Espírito Santo de Deus que fez essa chamada, que nos uniu de uma forma, eu creio que bem grande. Porque uma das coisas que chama a atenção é a união. Nós não prendemos ninguém, né? Aqui não tem chantagem nenhuma. Aqui a gente não pede, não coloca envelopes e outras coisas aqui. Geralmente, né? Não se exige, não coloca a pessoa na pressão, ou tu faz ou tu sai. Então nós temos liberdade, essa liberdade que Cristo nos deu. Amém, irmãos? Então esse é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Não sei se você é um dedo, se é uma perna, se é um pé, sei lá. Mas aquilo que Deus te colocou no coração para fazer, faça de bom grado, faça de bom ânimo, perdoe, ame, seja humilde, seja uma pessoa longânima em irar-se, seja uma pessoa tolerante. É isso que faz a diferença. Não adianta eu chegar, meus irmãos, sei lá, vim lá com um dos carros mais, com uma Ferrari, encostar aí e dizer, eu sou o cara. Não adianta. Não vai resolver. Porque o que Deus vê é totalmente diferente do que a gente imagina. Deus vê, o Espírito sonda, olha os nossos corações e Ele faz a diferença, Ele modifica. Amém? Não interessa onde Deus me colocou. Cara, não interessa o que eu tenho que fazer. Se eu fui chamado,
se eu fui escolhido, se Ele me chamou, agora não adianta eu vir, não sei cantar e vem querer cantar no grupo de louvor. Aí é difícil, né? Mas Deus pode te chamar para outra posição. Com o tempo a gente vai aprendendo isso, né, Jair? Tá aí o Jair, canta um monte, a Cristina, o Marcelo lá que toca um monte de teclado, estão ali, cara. Na hora que dá a oportunidade, eles vão fazer, mas eles não vão se desesperar. Não, cara, eu sei cantar, eu canto e quero cantar. Mas se Deus te colocou, tem um monte de gente que toca um monte de instrumento aí, que a gente sabe, mas que estão por aí ainda. Que não fizeram um dia, chegaram, ó, Maria, seguinte, ó, ou tu me coloca lá e eu vou embora da igreja. Não fizeram isso. Amém? Estão suportando, estão esperando. Então, os irmãos, eu sei que tem muita gente que tem uma grande possibilidade, tem uma grande inteligência, tem uma grande capacidade, mas Deus vai te usar com certeza. Deus vai te derrubar de repente também, né? Achando que vai fazer. Não, peraí, não é assim, meu. O meu propósito, o meu caminho é outro para ti, meu. Né? Meu propósito é outro, cara. Vou te usar lá na Paraíba, lá naquela cidade mais pobre. Coisa assim, só um exemplo, né? Ninguém vai para lá, né? Mas eu tenho certeza que se o Espírito te tocar, meu, ninguém vai te impedir. Amém? Quando Deus fizer acontecer, o Felipe estava falando, acho que eu fui mal na prova tal. O cara não tem. Porque tem as cotas, né? O cara pode tirar uma nota bem menor e passar por causa das cotas. Cara, quando Deus quer, não tem cota, não tem nada, né? É? Quando Ele fizer e Ele quiser que aconteça, a gente não tem nada que possa impedir. Amém? Não tem amigo que nem Jó, cara. Olha só o que Deus te fez. Não tem esposa, olha, abandona a dor da fé. Não tem. Quando Deus quiser fazer, ninguém vai impedir. Até uma música cantava, né? Ninguém vai impedir que aconteça. Mas é a vontade dele, gente. Não é a minha, não é a tua vontade. É ele que vai decidir. Vou fazer e não tem nada, tipo, ninguém vai impedir, não tem que nem Jesus ressuscitou, cara. Né? Ninguém pode ressuscitar a ciência. Deus quis ressuscitar e ressuscitou. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.